Peguei aqui, professora Ludmila, minha parceira de geografia, no dia de hoje, não é? Então vamos continuar agora no nosso ensino médio, iniciando o terceiro ano. Então, o conteúdo de hoje, vamos lá? República no Brasil, da implantação em 1889 à Revolução de 1930. Então, nós temos aí um período histórico bem importante para nós aprendermos, revisarmos, na verdade, no dia de hoje, não é isso? Então, querido terceiro ano, nós já vamos iniciar trazendo o conceito desse processo de república. Vamos lá? Então, o período compreendido entre 1889 e 1930, o Brasil ficou conhecido como República Velha, tá bom? Então, assim, é bom a gente lembrar que eu já iniciei o processo de república, já passou ali 15 de novembro de 1889, já está instaurado o processo republicano que nós vivemos até os dias atuais, e aí vai começar o que nós chamamos de República de Espada. Por que essa palavra? Olha o conceito. O termo espada faz referência à atuação dos militares na transição da monarquia para a república. Porque, como vocês devem lembrar, quem proclama, quem inicia o processo republicano são os militares, que desde 1870, quando acontece a Guerra do Paraguai, ligaram ali as anteninhas e de opa, essa monarquia não favorece tanto quanto a gente imaginava, não. Porque justamente eles vão ter contato na guerra com outros países republicanos, como Paraguai, Argentina, Uruguai. E isso vai dar o alerta para esse grupo de militares. Então, nós temos aí a representação nas imagens dos nossos dois presidentes militares nesse período, que vai ser justamente o retrato de Marechal Deodoro da Fonseca, que proclama a República em 15 de novembro, e o seu vice, Floriano Peixoto. Então, nós temos aí, vocês podem ver pelas roupas, as suas altas patentes militares, não é mesmo? Vamos continuar a leitura dos nossos conceitos? Olha aí o processo histórico. Após a proclamação da República, instalou-se um governo provisório, com o objetivo de resolver os primeiros problemas criados pela transição e dirigir o país até que fosse redigida uma nova Constituição. Por quê? Gente, vocês imaginem o impacto disso na vida das pessoas. Tirou-se ali a figura do imperador Pedro II, ele é obrigado a se retirar do país porque a sua presença no país ia mexer com o imaginário, com o inconsciente coletivo da população. Eu sou súdito, agora eu sou cidadão. A Constituição era monárquica, é necessário criar uma Constituição republicana. Então, essa transição, ela é muito delicada e ela é primordial para esse processo. Então, vamos lá? Alguns pontos desse período. Este período durou, como vocês já sabem, de 1889 a 1981, República de Espada, tá bom? Esse processo de transição. Sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca. Suas principais medidas durante esse período foram, muito importante, terceiro ano, e extinção das instituições imperiais. Era necessário passar uma grande borracha em qualquer semelhança que lembrasse esse período imperial da história do Brasil, que começa lá em 1808, né, quando Dom João chega, até 1889. Então, nós vamos tirar as instituições imperiais e criar novas instituições. Olha aí, convocação de eleições para a Assembleia Constituinte, que vai criar a nova Constituição. Banimento da família real, da família imperial e a separação entre Estado e Igreja. O banimento eu já disse a vocês, né? Quando é proclamada a República, Pedro II recebe um comunicado de se retirar do país num curto prazo com toda a sua família para tirar essa ideia, essa referência. O ponto importante aí seria a separação entre Estado e Igreja. E eu volto a dizer a vocês, como história importante e fundamental, quem acompanhou a aula do segundo ano percebeu que o absolutismo usa justamente disso, de associar o Estado à Igreja para se manter no controle. Enquanto a República que vai nascer no Brasil nesse momento, ela diz separa. Nós vamos ter a opção religiosa e nós vamos ter o Estado. E eles são instituições totalmente separadas. Não é interessante que tenha, dentro do Estado, dos poderes, a influência religiosa, tá bom? Outro ponto, a grande naturalização. Oferta de cidadania a todos os estrangeiros que viviam no Brasil. Vamos tirar aquela característica da imigração, aquela separação, nós precisamos unir o território brasileiro e é necessário que nós possamos trazer essas pessoas para o contexto do ser brasileiro. O que é ser brasileiro?
não é? Naquele momento eu era súdito, tinha um império, cadê o imperador? Agora tem uma república, querem uma nova constituição. Vocês imaginem aí a grande confusão que vai acontecer nesse processo. Para você organizar um país, para você organizar uma nova forma política, o primeiro passo, sem dúvida, é uma Constituição, onde estão garantidos os nossos direitos e onde estão também os nossos deveres, onde nasce, é o documento de nascimento de uma nova forma administrativa, tudo bem? Então, nós vamos ter aí a nossa Constituição, que vai surgir republicana, tá bom? Já tinham outras ali de 1824, no ano de 1891. A primeira Constituição da República, segunda do país, foi adiada ao máximo possível. Era de interesse de Deodoro da Fonseca permanecer no poder. Por quê? Porque ele foi ali alocado naquele momento de transição. A Constituição ia elaborar uma nova eleição. Então, para ele, que estava ali naquele processo de transição, era um presidente provisório, estava valendo, né? Então, vamos adiar? Vamos protelar aí, né? Segundo ponto, as eleições para compor a Assembleia Constituinte ocorreram em 1890, sob a pressão dos cafeicultores paulistas. Está até em vermelho aí, cafeicultores paulistas. Por quê? Porque nós já começamos a perceber que, para os cafeicultores, proprietários de terra, que estavam ali no controle da economia, eles precisavam chegar no poder. E quem está aqui são os militares. Então, a gente já consegue observar aí que vai continuar tendo uma classe dominante nesse processo republicano, ok? Vamos lá, vamos falar da Constituição em si. A partir, vamos aí colocar para vocês, a partir de um projeto, pode colocar para nós aqui rapidinho? Para vocês possam ver melhor? Isso mesmo. A partir de um projeto elaborado por Rui Barbosa, que vocês conhecem da literatura também, importante político intelectual brasileiro, que ocupava o cargo de ministro da Fazenda, promulgou-se a Constituição, ou seja, ela vai realmente ser elaborada. Quando vai fechar? Não sabemos, não é verdade? Vamos continuar? Foram importantes características da Constituição, então isso é muito importante para vocês entenderem até a nossa história atual. Federalismo. Esse sistema permite um maior grau de autonomia para os agora nomeados estados. Então, antes da República, nós temos ali as províncias, e as províncias eram terminantemente obedientes à figura do imperador. Surgindo o federalismo, as palavrinhas tornam estado, e a gente pode ver qualquer coisa que você preenche, você vê lá o F, unidade federativa, a M significa Amazonas. Então, elas vão começar a ter mais autonomia. Os seus governadores eleitos agora vão começar a ter mais autonomia. Segundo ponto, muito importante, sufrágio universal masculino. Quem podia votar? Homens maiores de 21 anos, alfabetizados e que não fossem mendigos ou soldados rasos, tinham direito ao voto. Então, aí um ponto bem importante, vamos lembrar, mulheres não poderiam votar. Que Constituição estranha, né, professora? Todo mundo é cidadão, mas as mulheres não podem votar. Fica aí a reflexão para vocês. Então, a gente já percebe aí a delimitação desse direito ao voto, não é isso? Próximo ponto, presidencialismo. Foi estabelecido o cargo de presidente como representante máximo do executivo no Brasil. O presidente seria eleito em voto direto para um mandato de 4 anos, como acontece até os dias de hoje, tá bom? Então, o que nós podemos ver aí, os 3 pontos principais. Porém, o início não foi com uma eleição direta. Vamos lá? Após a promulgação da nova Constituição, foram realizadas eleições indiretas, que elegeram, obviamente, Deodoro da Fonseca como presidente. Agora, para o seu mandato constitucional. Quando acontece a eleição direta, quer dizer que é o Senado, tá bom? E ali a Câmara que vai votar propriamente, tá bom? Então, não é o povo em si, não é a população que vai fazer essa eleição. Deodoro decretou o fechamento do Congresso e convocou novas eleições para compor um novo Congresso. Além disso, informou que alterações seriam feitas na Constituição para garantir o fortalecimento do poder executivo, no caso, o próprio poder dele, em detrimento de outros poderes legislativo e judiciário. Meus alunos aqui do Aula em Casa do 3º ano já perceberam que tem alguma coisa aí que não está batendo. Ué, não era república? Supostamente não é todo mundo igual? Cadê o direito do cidadão?
As mulheres já não podem votar. Está começando a ficar meio complicado aí, não é isso? Vamos lá? Essas medidas geraram uma forte reação, obviamente, sobretudo dos políticos defensores de Floriano, que era o vice, lembram? E membros da Marinha. O presidente brasileiro foi obrigado, então Deodoro é obrigado a renunciar em 23 de novembro de 1891. Então não deu certo. Por quê? Como é que ele vai diminuir poderes legislativo e judiciário? Como é que ele vai centralizar tudo nas suas mãos? Obviamente que isso não ia ficar muito bem para ele, né? Com a renúncia de Deodoro, ocorreu antes de completar 2 anos de governo, a Constituição previa nova eleição e não a posse do vice para completar o mandato. Então aí nós vamos ter um problema também, né? E aí? O que vai acontecer nesse processo? Mas eu gostaria que vocês entendessem, gente, que a gente pode ver que essa nossa república, ela nasce muito conturbada. Os militares tinham uma boa intenção? Tinham, mas aí a gente consegue observar a questão do egoísmo, a questão de puxar o poder para si. É uma república, as pessoas compreendem que a ideia da república ela é unitária e ela deve favorecer a todos, e deveria mesmo. Então vamos lá. Então nesse processo, olha aí, vão surgir as oligarquias e a política café com leite, que também é muito famosa no nosso mundo histórico, não é isso? Com o fim do governo de Floriano Peixoto, porque Floriano Peixoto ele até vai assumir, mas aí ele não vai, vão haver as novas eleições. Então, após o seu governo, ocorrem as primeiras eleições diretas, mas lembrando daquelas regrinhas. Homens maiores de 21, que não fossem mendigos nem soldados rasos, e excluindo as mulheres, para presidente do Brasil. E a elite cafeicultora, aquela lá que exigiu a Constituição, lançou a candidatura vitoriosa de Prudente de Moraes, que vai governar de 1894 até 1898. Professor, o governo de Floriano foi tranquilo? Não, gente. O governo de Floriano teve ali 2 processos de revolta também, que vão atrapalhar bastante e vão prejudicar ainda mais a imagem dos militares nesse processo, tá bom? Olha aí, usando de sua habilidade política, Prudente de Moraes conseguiu pacificar o cenário de conflitos, porque pós-revolução federalista, vamos destituir Floriano do poder, vamos tirar Floriano do poder, ele está querendo governar de maneira autoritária, então isso vai gerar o conflito e vai facilitar a eleição de Prudente de Moraes, porque ele vai acabar ali acalmando os ânimos. Continuando a leitura lá. Então nós vamos ter a anistia dos principais líderes rebeldes, tá bom? Encerra-se de vez a possibilidade de retorno de um governo militar durante a República Velha. Então, fica propriamente dito que os militares, apesar de terem sido responsáveis por instaurar a República no Brasil, eles vão acabar se prejudicando, favorecendo que um outro grupo ascenda politicamente. Vamos falar dele agora? Vamos lá. A República Velha ficou conhecida como o período político de domínio da elite cafeicultora e das oligarquias, regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo, ou seja, uma mesma família, um mesmo partido. Então, nesse processo, a nossa oligarquia é bem definida. Quem são esses oligarcas? É justamente os cafeicultores. É justamente esse grupo de proprietários de terra. Vamos lá? Nesse contexto que eu acabei de falar, o domínio oligárquico da época estava dividido em 3 partes que se completavam. Qual era o seu objetivo? Garantir os seus interesses e manter a sua elite. Então vamos lá? Política café com leite. A aristocracia cafeeira paulista passou a exercer o poder de maneira efetiva a partir do governo de Campos Salles em 1898. Até 1902. Então, o Prudente vai acalmar os ânimos e a oligarquia café com leite vem firme no ano de 1898. Esta política estabeleceu no âmbito federal, ou seja, dentro do país, ela ficou muito definida em 2 partidos. O PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. A partir de 1906, início do governo mineiro de Afonso Pena, a República no Brasil passou a ter presidentes dos 2 partidos, ou seja, eles apenas revezavam. Uma eleição vinha um paulista e aí, em seguida, olha aí, era o meio produtor, no caso do café, e em seguida vinha um representante mineiro, que era o maior produtor de leites e derivados.
mas até hoje é o maior estado com o maior grupo de eleitores. Então a gente consegue perceber, durante essa política velha, essa república velha, política de café com leite, apenas a alternância desses representantes. Ó, professor, e os demais estados? Adivinha quem está se favorecendo desse processo? Não é isso? Vamos continuar? Nesse processo, é preciso organizar até se chegar à vitória desses dois partidos. E nós vamos ter, então, a política de governadores. Esta política surgiu da necessidade que os presidentes paulistas e mineiros tiveram de encontrar apoio nas bancadas estaduais do Legislativo. Consistia no acordo entre os chefes do Executivo Federal, ou seja, o presidente, e os governadores estaduais. Em troca da autonomia dos estados, os governadores elegiam uma bancada de deputados e senadores que apoiavam o presidente. Então vamos lá, olha aqui, não entendi, vou facilitar. Eu tenho o presidente, ele precisa de todo o apoio possível. Então os governadores aqui dos estados, eles vão conseguir o máximo possível de deputados, tá certo? E senadores que vão lá apoiar esse presidente. Então, eu tenho uma política de governadores. Tudo isso baseado no sistema de troca. Eu faço por você, mas aí, ó, na hora vai cair aqui uma verbinha a mais para o nosso estado, certo? Isso é inserido no outro contexto, que é chamado de coronelismo. Então, o que é isso? São chefes políticos ou latifundiários que têm uma importância econômica e política no interior do Brasil, principalmente na região ali do Nordeste e mais um pouquinho ali a região central. Eles estabeleciam controle sobre a população mais pobre, protegendo-os. Nesta época, o voto não era secreto, então os coronéis garantiam o sucesso do esquema oligárquico por meio de fraudes. Então, voltem aqui rapidamente. Então, esse coronel, ele surgiu lá da Guarda Nacional, lá do período regencial. Eles vão dominando a região. Então, o candidato a governador diz, preciso dos seus favores, coronel. Então, não se preocupe que os seus votos aqui para você, para o seu presidente, para os seus deputados estão garantidos. Como o voto era aberto, a população não tinha escolha. Se aquele coronel, que tão bonzinho, tão gentil e muitas vezes usava da força, dizia, vocês vão votar no fulano, eles votavam no fulano e acabou-se. Então o voto de cabresto, que era aquele voto obrigado, conduzido, ele determinava esse esquema, coronelismo, política de governadores, para manter aquele grupo no poder, na presidência. Tá bom? Então até aí tudo bem? Então, gente, olha só, deixa eu só ver o que nós temos para vocês. Agora nós temos a nossa DLI. Lembrando que tudo isso é uma grande revisão, os nossos professores plantonistas estão aí para qualquer dúvida também. Então eu tenho uma questão do Enem que vai falar diretamente do coronelismo e eu acho que é apenas essa questão, né? Então tá super tranquilo, aguardo a super participação de vocês durante a interatividade.
gente, retornando, vamos ler aqui então a questão, e essa questão é uma questão do Enem, muito bem colocada para vocês. Olha só o texto. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. E aí estão os votos de cabresto, que resultam em uma grande parte da nossa organização econômica rural. Vocês podem ver que é um trecho bastante forte, né, gente? Botando ali a condição daquela pessoa que vive na zona rural, tendo a sua vida terminantemente definida pela figura do coronel. Então é uma frase assim que nos traz muitas reflexões. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, vamos às nossas alternativas. Na alternativa A, diz assim: igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. Vocês já sabem, como excelentes alunos da nossa rede pública de ensino, que são, assim como do nosso estado nas redes particulares também, que o nosso processo histórico brasileiro, ele já nasce com uma desigualdade social muito grande, não é isso? Então, desde o processo de colonização, a gente já consegue perceber essas divergências sociais, quem tem mais e quem tem menos. Então, a letra A já está eliminada. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Na verdade, tem um grande processo: coronelismo, política de governadores, aí eu tenho o presidente, mas antes disso já tem um governo provisório, tem a República de Espada, tem a República Café com Leite. Então, não é estagnado, né? Alternativa B também a gente já elimina. C, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Vocês já sabem que a abolição foi assinada em 1888 e, olha um ponto importante aí para recordar. A abolição foi muito importante para definir os rumos, o surgimento da República, porque os movimentos abolicionistas eles vão alimentar ainda mais a ideia republicana. Então, aí já eliminou a letra C. Letra D, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Não é esse momento, apesar de Deodoro ter tentado ali eliminar o executivo e o legislativo, não se trata disso a nossa frase. Agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político, local e regional. Aí sim, então aqui nós temos os nossos alunos que participaram no chat. Letra E, a Lívia, o Carlos, Israel, Lidiane, Rebeca, Yasmin, Poliana, Cassiane, todo mundo ligado, Igor, Vitor, Isabel. Isabel, vamos arrumar aí, agora já sabe a opção correta. Abraão, temos também ali a Isabelle. Olha, Isabelle, lá de Iranduba, bem-vinda. Paulo... Temos também CPM5 com Giovanni. Então, a gente percebe, gente, que vocês estão participando ativamente e perceberam, captaram aí a ideia. Para ficar melhor, eu quero deixar o comentário para quem ainda tem dúvida, para fazer o seu reforço em casa. Olha aí, os coronéis eram figuras políticas com grande prestígio regional. Normalmente eram grandes proprietários de terra. Então, o coronel, ele é uma figura muito importante nesse processo. E o coronelismo, será que ele já acabou? Vamos pensar sempre na política. O que nós percebemos? Quem aí conhece aquele candidato que diz: mas eu posso oferecer isso aqui em troca de voto, eu posso oferecer isso aqui, né? Tem um rancho aqui, tem um atendimento médico. Não, mas é época de eleição, mas eu estou fazendo isso aqui de boa. É muito perceptível que há uma jogada política aí que não deve acontecer. Não é verdade? Porque você está tentando induzir o voto daquela pessoa. O coronel, lá no início do século, ele determina, ele diz à sua comunidade: olha, o candidato a governador é esse, o candidato a presidente é esse. E como o voto é aberto, o que é o voto aberto, professora? Não era a urna eletrônica, não, onde você fica ali naquela cabine e faz o seu voto secreto. Você chegava no local e dizia: voto no fulano.
Então, geralmente ali os capangas do coronel estavam observando esse ato do voto. Então, isso também fazia com que as pessoas se sentissem coagidas. Nenhum voto deve ser coagido. O voto é uma escolha individual. Claro que nós devemos refletir, né, sobre as necessidades para esse voto ser exercido, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido, captado. Gente, procurem os livros, procurem os seus professores também. Temos aí os nossos plantonistas. Lembrando que tudo isso aqui é uma grande revisão para vocês e a gente contribui da melhor forma possível. Agora, vamos para a nossa amiga Geografia com a professora Ludmila.